E é engraçado, eu não ganhei nem pela venda da revista e nem pela venda do livro. Eu não ganhei pelas vendas. Mas para mim era importante vender muito, mesmo que eu não estivesse ganhando com aquilo. Eu queria que aquilo realmente... Primeiro que eu queria que a minha história atingisse muito as pessoas, porque eu conto uma Sim. história no livro que não é a história que o filme do Ayrton conta, que os apaixonados por Fórmula 1 conhecem. Eu conto um Ayrton que é muito mais especial do que apenas o tricampeão mundial. Eu falo que o tricampeão mundial, amado pelo mundo inteiro, fazia dele um gênio profissional, mas as pessoas realmente não tinham ideia do quanto especial como ser humano esse cara era. E eu, no livro, tento mostrar um pouquinho desse lado humano dele, desse lado homem, desse lado brincalhão, desse lado menino, que foi coisas que eu vivi, que eu vi com os meus próprios olhos. Então, um livro é quase que um diário de uma menina de 19 anos falando, experimentando essa vida, dando todos os foras que uma menina de 19 anos dá, ainda mais uma ariana como eu conto tudo isso no livro. Então, Sim. é um momento tão bacana, sabe? Poder juntar na mesma época essas duas coisas, porque eu tinha conteúdo para falar. Quando alguma imprensa do mundo, da França, da Espanha, da Itália, me ligava, eles queriam falar só sobre o piloto. E aí eu dava um jeito de falar sobre o Beco. E eles ficavam muito surpresos, porque eles queriam falar, porque aqui fora ninguém falava muito, né, dessa questão dele, da vida pessoal. E eu comecei a falar do quanto ele era mais legal do que o tricampeão que todo mundo achava. E aí isso começou a trazer a coisa mais humana, assim, foi tão bacana. E essa relação que eu tenho aqui em Portugal, além de eu ter morado aqui e tudo, mas as pessoas têm um amor, um carinho por mim muito grande que vem dessa época também. Sim, é verdade. É verdade. Portugal está na sua vida, e a gente Tá. sabe disso demais. É lindo isso aí. Dos 25 anos, ele tem uma história, tem um episódio que entre nós colecionadores de revista também é uma coisa que é um mito, que é o ensaio que você fez lá em 93. Esse aqui foi Panteras, Gatas e Coelhinhas da Playboy, que saiu essa foto. É verdade. 93 saiu, a revista nem estava aqui, gente. Saiu essa foto. E na edição dizia que você fez um ensaio para Playboy e logo depois você conheceu o Ayrton e o Ayrton conseguiu com... Era o Juca que estava na Playboy, eu acho, não era? Na época, então, quando eu fiz a minha Playboy da Grécia, o editor-chefe era um cara muito elegante, muito chique. Aliás, é um cara, ele está vivo até hoje, Ricardo Sete. Sim, Mas antes do Ricardo Sete, o editor-chefe da revista Playboy era o Juca Kfouri, que é um cara que fala sim. de esporte. Ele cuidava de... Porque a revista Playboy sempre teve essa pegada de homem. Era uma coisa meio de mulheres bonitas, mulheres com conteúdo. A entrevista central da revista Playboy sempre foi uma entrevista esperada, importante, com pessoas muito importantes também. Então, a revista Playboy, ela tinha, no Brasil, ela tinha uma característica além de ser uma revista de mulheres nuas, ela também tinha uma pegada de conteúdo, de divertido. Eu gostava Jornalística. das piadas no final. Tinha uma coisa de compras, de coisa para onde. Tinha uma pegada, uma malícia muito legal na revista. Sim. E o Juca, que era o editor-chefe na época, sabia, porque eu tinha feito esse ensaio em 93, que eu fiz no Guarujá. Quem fez essas fotos foi o Drauzio, que é um fotógrafo Sim. também muito querido, muito bom fotógrafo. E aí, eu imagina, fiz essas fotos assim, não era nada demais, um ensaio pequenininho para o miolo da revista. No meio desse processo, eu conheço o Ayrton e logo que eu tive a primeira oportunidade, quando eu vi que não era só um beijo, quando eu vi que não era só uma ficada e só uma pegada, eu já chamei ele para contar. Falei, Sim. olha, eu tenho uns BO para te contar aí, entendeu? Eu tenho Senta uns aqui, cara. BOzinho. Senta aqui, Beco. Senta aqui que eu preciso contar uns BOs para você. Primeiro você precisa conhecer minha família, BO número um. E BO número dois, você precisa saber que eu fiz umas fotos. Quando eu falei das fotos, esse homem, ele ficou azul na minha Meu frente. Porque ele falou, Deus. agora fudeu. Porque ele mesmo falou para mim. Porque assim, você agora vai estar de bandeja na mão dos caras, ganhando um dinheiro Nada. pequeno. Eu acho que Ele foi não 5 fez mil isso dólares, não só pelo foi? fato do ciúme da mulher. Ele Sim. não fez isso só por isso. Ele fez isso também para me ajudar, porque ele sabia que eu tinha ganhado uma miserinha
Sim. E o que eles iam fazer? Agora que eu era namorada dele, isso ia tomar uma Expor proporção o muito máximo. maior Lógico. e não ia valer. O que ele fez? Ele saiu, ele foi lá pessoalmente na Editora Abril falar com o Juca Kfouri e trocou as minhas fotos por uma entrevista central que ele nunca tinha feito na vida. E aí ele trocou por mais algumas coisas com o Juca para me proteger. Eu achei aquilo tão maravilhoso que foi a maior prova de que eu estava namorando ele, porque eu sempre achava que eu não estava namorando ele. Eu tinha uma insegurança de achar que, imagina, ele pode ter a mulher que ele quiser. O que esse homem está fazendo comigo? Eu sempre pensava, eu já acordava falando, é hoje que o pé na bunda vai chegar. Eu já esperava o pé na bunda diariamente. Assim, era uma coisa meio Mas de todas as formas, foi uma declaração de amor dele, de proteger, de cuidar da sua imagem, até da imagem dele, porque você era a mulher dele na época. É uma declaração de amor que ele fez. Exatamente. Foi aí que eu percebi, e quando ele foi lá na minha casa falar com a minha mãe, que ele conheceu a minha realidade, conheceu o meu irmão, é que eu fiquei na paz de espírito, falando, beleza, ele está realmente namorando comigo. Agora ninguém me segura, louca. Olha aqui, aí essa história, porque também o Juca já contou algumas vezes, na Playboy mesmo já saiu essa história, só que ninguém nunca viu essas fotos. Ninguém nunca foi publicado, porque as fotos o Ayrton que tinha. Mas, em 95, no final de 95, tinha uma história de um CD-ROM, que ia sair as fotos de 93. Isso, você tem essas fotos? Olha, essas fotos, eu sou louca para estar atrás delas. No meio de mudanças de Lapa, elas são negativas. Era um envelope pardo que tinham mais de 300 fotos em negativo. Sim, desse insight. É uma pena que eu não guardei isso. Eu não sei, eu preciso... Eu não sei. Será que isso não Isso esteve na minha mão algumas vezes, mas já me disseram. Uma vez eu comecei a ser um pouco chantageada no telefone, falando, eu vou botar essas fotos e não sei o que. Eu falei, garoto, você pode botar porque eu não vou pagar R$1 por elas. Você fique feliz, mande bala. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é chantageada. Não vem me chantagear porque não vai adiantar. Então, assim, eu tenho uma grava... Foda-se, põe aí o que você quiser. Eu não vou pagar R$1 para tirar nada de ninguém. Então, assim, é o meu jeito de pensar. E essa pessoa devia estar mentindo, porque em nenhum momento a sua apareceu. Então, assim, eu não sei se essas fotos, esses negativos estão perdidos ou se eles foram... Se alguém pegou esses negativos e tentaram fazer alguma coisa. Mas como são negativos, eu acho que isso daí já até estragou já há muito tempo. O que é uma pena, porque tinham fotos lindas. Aí a brincadeira, meu amigo Rafa, vamos fingir que teve a capa e a gente coloca. Vamos fingir que teve. Com vocês, Adriane, a modelo do momento.